Sabe aquele prato que a gente acha que conhece bem? A polenta? Pois é, hoje vamos desvendar a história por trás dela, que é, olha, cheia de reviravoltas. Uma verdadeira jornada. Pensa rápido. Se alguém fala polenta, qual é a primeira imagem que aparece na cabeça? É quase instantâneo, né? E aposto que é bem parecida para muita gente. É isso aí, não é? Aquele creme dourado, fumegante, um ícone da cozinha italiana sem tirar em pó. Então se prepare. E se essa cor amarela for só a ponta do iceberg? A história real da polenta é uma saga. Uma história de sobrevivência, de gente que cruzou o oceano, de identidade. É muito, mas muito mais profundo. Então, vamos começar a desvendar esse mistério. E o primeiro ponto, que talvez seja o mais chocante, é este. A polenta nem sempre foi amarela. Olha só que jornada impressionante. Lá na Roma Antiga, a ancestral da polenta era a pous, um mingau branco feito de espelta ou aveia. Pulando para a Idade Média, ela continuou branca, mas aí era feita de paíço. Já no Renascimento, a cor mudou para um tom acinzentado, de trigo sarraceno. A polenta amarelinha que a gente conhece, essa só foi aparecer bem depois de 1493, com a chegada do milho das Américas. Uma baita reviravolta. E a gente está falando de raízes muito, mas muito antigas. Essa tal de pouse era basicamente o combustível dos legionários romanos, a galera que construiu um império. Ou seja, a história desse prato é bem mais antiga que a própria nação italiana. E então o milho chega na Europa e, bum, muda o jogo completamente. Só que essa novidade toda veio com um preço, sabe? Foi uma verdadeira faca de dois gumes. Para entender isso, imagina a situação dos camponeses pobres no norte da Itália. Para eles, o milho parecia um milagre. Era barato, fácil de plantar, crescia em qualquer cantinho de terra. O problema é que virou a única coisa na mesa. E essa dependência total se transformou numa verdadeira maldição. Essa maldição tinha nome, pelagra, uma doença terrível causada justamente pela falta de vitamina B3, a niacina. A polenta enchia a barriga, matava a fome do momento, mas, olha que ironia trágica, ao mesmo tempo, ela adoecia as pessoas. Então, a gente tem esse cenário. Fome, mesmo comendo, e uma doença se espalhando. Essa combinação explosiva, principalmente na região do Vêneto, foi a gota d'água, o estopim para uma das maiores migrações em massa da história. O número é difícil até de imaginar. Cerca de 1,5 milhão de italianos, a maioria vinda de lá, do Vêneto, largou tudo para trás. Cruzaram o oceano rumo ao Brasil, buscando uma chance de simplesmente viver, e não apenas sobreviver. E tem uma frase de um camponês da época que resume tudo de um jeito cortante. Ele disse: comemos só polenta e ainda padecemos de fome. Trabalhar e padecer de fome é muito duro. Dá para sentir o desespero? Não é só a fome, é a exaustão de trabalhar sem parar e ainda assim não ter o suficiente. E então, eles chegam ao Brasil. E o que eles encontram aqui muda completamente a história da polenta mais uma vez. E aqui vem a grande ironia. Ao desembarcarem, eles descobrem que o milho, aquele grão que eles associavam à sua sobrevivência na Itália, já era a base da alimentação dos povos originários do Brasil há séculos. E já existia um prato muito parecido, que a gente conhece como angu. E olha que virada de chave. Aquele prato, que na Itália era a marca da miséria, aqui no Brasil ganhou um novo significado. Virou um pilar de identidade. Isolados, enfrentando conflitos por terra, os imigrantes se apegaram às suas tradições. Plantar o milho, moer o fubá, fazer a polenta virou um ato de resistência. Comida 3 vezes por dia, a polenta virou uma fortaleza, um jeito de dizer, nós ainda estamos aqui. Mas a história não para por aí. A jornada da polenta continua. E ela vai passar por mais uma grande transformação já no século XX, chegando até os dias de hoje. É como se a polenta tivesse tido 3 vidas aqui no Brasil. A primeira, pura sobrevivência, o combustível da primeira geração na lavoura. A segunda, um certo esquecimento. Os filhos, já se mudando para as cidades, adotaram arroz com feijão, e a polenta ficou meio de lado. E a terceira vida, o renascimento. Para os netos e bisnetos, a polenta virou herança, uma forma de se conectar com a história da família. E essa redescoberta deu um empurrão e tanto na polenta. Ela saiu da cozinha da nona e foi parar no bar da esquina. Hoje a polenta frita é um petisco amado no Brasil inteiro, até em lugares que não têm nada a ver com a imigração italiana.
E aí, o ciclo se fecha de um jeito espetacular. A polenta, que já foi comida de pobre, hoje é estrela de festival, é atração turística, está no cardápio de restaurante chique e no boteco do bairro. Aquilo que era um lembrete da fome virou um motivo de orgulho e celebração. E olha só, a primeira peça do nosso quebra-cabeça tá bem aqui. Para dominar a polenta de vez, o primeiro passo é entender o fubá. Não tem jeito. A escolha certa é o que vai definir tudo. É o verdadeiro ponto de partida para o sucesso. Olha que legal essa tabela da Tudo Receitas. Ela deixa tudo bem claro. O fubá mimoso, que é aquele bem fininho, ele vai absorver o líquido super rápido e criar um creme bem liso, quase um purê. Já o fubá italiano, esse tem o grão médio, então ele segura mais a estrutura, sabe? Dá aquela textura clássica, cremosa, mas com mais corpo. Ou seja, o que a gente escolhe aqui vai ditar o jogo todo lá no final. Ok, fubá escolhido. Agora a gente vai para as regras de ouro para conseguir aquela textura perfeita. São só 2 dicas, 2 técnicas bem simples que vão fazer aquela polenta dos sonhos, lisinha e sem nenhum grumo, virar realidade na cozinha. E a primeira regra é a proporção de ouro. 1:4. Anota aí, 1:4. Uma parte de fubá para 4 partes de líquido. Esse é o ponto de partida que não tem erro. É a base para acertar a consistência. E aqui, com base na Galbani, a gente refina um pouco essa regra. A proporção de 1:4 vai dar uma polenta mais firme, sabe? Aquela que depois de fria dá para cortar em pedaços. Agora, se a ideia é uma polenta mais cremosa, de comer de colher, é só ajustar para 1:5. Olha que incrível, uma pequena mudança e o resultado é completamente diferente. Tá, mas agora, atenção. Porque o principal segredo para uma polenta sem nenhum grumo não tá na proporção, não. Tá num detalhe que muda o jogo completamente: a temperatura. E o segredo é esse aqui. É a técnica da água fria, uma dica da Galbani. É super simples. Pega mais ou menos 1/4 do líquido da receita e ele tem que estar frio, gelado mesmo. Aí, você mistura todo o fubá nesse líquido frio até virar uma pastinha lisa. E por que isso funciona? É pura química. Você está hidratando o amido do milho aos poucos, antes de ele levar aquele choque térmico da água fervendo. Isso impede que os grãos se juntem e empelotem. Depois que virou essa pastinha, é só jogar na panela com o resto do líquido fervendo e pronto! Pode dar adeus aos grumos para sempre. Beleza, com a técnica na mão, agora é hora de falar do cozimento. Porque vamos combinar? Não existe só um jeito certo de fazer. A melhor polenta é aquela que se encaixa na rotina e no tempo de cada um. E aqui a gente tem os 2 caminhos. De um lado, o método tradicional no fogão, que leva ali entre 30 e 60 minutos, e tem que ficar mexendo, mexendo, mexendo. Do outro lado, a panela de pressão, que é uma dica de ouro do Panelinha. Em 5 minutinhos depois que pega a pressão, tá pronta. É basicamente a tradição contra a praticidade do dia a dia. E o resultado final? Bom, ele pode ser uma polenta super cremosa, macia, servida quentinha na tigela, sabe? Perfeita para receber um molho bem rico por cima. Ou pode ser uma polenta mais firme, que depois de fria mantém o formato e fica incrível para cortar e depois fritar ou grelhar. A textura que a gente escolhe lá no começo abre um leque de possibilidades na cozinha. E agora, chegamos na melhor parte. Depois de entender o fubá, de dominar a técnica, vem a recompensa no prato. Vamos ver como pegar essa base perfeita e transformar numa refeição, olha, inesquecível. Pensa numa polenta cremosa, saindo fumaça. Os acompanhamentos clássicos são imbatíveis, né? Imagina um ragu de carne bem encorpado, desmanchando. Ou uns cogumelos salteados na manteiga com um alho. Ou quem sabe uns queijos mais fortes, tipo parmesão ou gorgonzola derretendo ali por cima. Ah, e vamos ser sinceros, às vezes só um pedaço de manteiga de qualidade já faz a festa. E a polenta firme que sobrou do dia anterior, aquela que está na geladeira, isso não é um problema, é uma oportunidade. Ela se transforma. Dá para cortar em palitos e fritar, fica super crocante por fora e macia por dentro. Ou então fatiar, grelhar e usar como se fosse uma torrada, uma base para brusqueta. Ou melhor ainda, botar numa travessa com molho e queijo e levar para o forno. Vira outro prato completamente novo. Bom, e assim a gente chega ao final da nossa jornada pela polenta perfeita. A gente viu que o segredo está em escolher o fubá certo, acertar na proporção e, o mais importante de tudo, usar a técnica da água fria. Agora, a pergunta que fica é: com todo esse conhecimento na mão, qual vai ser a escolha?
cremosa ou crocante, feita no modo tradicional ou no modo rápido. Qual vai ser a polenta perfeita para cada um?